Olá, o Consumo no Divã está no ar. Este programa é produzido pelos acadêmicos dos cursos de Jornalismo e Ciências Econômicas do Centro Universitário Franciscano. Eu sou Morgana Hamster, ao meu lado está Matheus Froza, como sempre. E no programa de hoje falamos sobre consumo e cultura. Nosso convidado é da casa, professor Carlos Alberto Badi, que figura extremamente envolvida com o cenário cultural na cidade. Obrigado pela participação, Bebeto, mais uma vez aqui, né? A gente começa falando sobre cultura, Bebeto. Tu que é uma figura envolvida tanto na instituição quanto fora dela, né? Tem uma representatividade bastante forte nesse cenário e de envolvimento cultural na cidade. O que é cultura, Bebeto? Olha, do meu entendimento, cultura é o pão nosso de cada dia. Não tem como, faz parte da alimentação básica, deveria vir na cesta básica. Deveria, inclusive. né? Eu concordo. Até o governo tentou fazer um Vale Cultura, e que aí, não deu muito vamos certo, já polemizar, né? Vale Na Cultura. verdade, a ideia inicial do Vale Cultura é que proporcionasse o acesso às pessoas à cultura, mas aí a gente vai ver o que é cultura, né? Porque tu pode diferenciar cultura... Qual o entendimento? Qual o entendimento da cultura. Exato. Cultura, entretenimento e lazer. É o que eu digo sempre para Exatamente. os meus alunos, assim. Se tu vai assistir um espetáculo, assiste um filme, vai num show de música, lê um livro e aquilo ali te transforma, né? Tu estás diante de um produto cultural. Agora tu vai num show e tu sai de lá querendo comer pizza, pastel, panqueca, significa que não adiantou nada. É puro entretenimento, é puro lazer. Então quando há uma transformação em ti, tu está diante de um produto cultural. Te sensibiliza, né? Te sensibiliza, te afeta, né? Então eu acredito que a cultura, né, nos moldes, não digo eruditas, porque a cultura tem isso também que a gente pode conversar um pouco, né? Da cultura erudita, Sim, cultura popular. eu acho que isso é Carnaval importante cultura separar. popular, Carnaval. Eu ia né? falar isso daqui a pouco, E mas já vamos... afeta, né? E o carnaval todo mundo vai e se diverte. Até é o próprio bonito de acesso a essa cultura, tem O diversos acesso tipos a de essa acesso Houve também. até o polemizando, porque o Bebeto, né, é bom a gente trazer no programa que a gente trabalha com essas polêmicas. Houve inclusive a polêmica que esse ano em Santa Maria, tipo carnaval em Santa Maria, né, que tivemos um carnaval de rua, extremamente bem apreciado pelo público, várias pessoas foram, no fim as pessoas foi muito gostaram. bonito, eu Tu estava lá, desfilei, né? Foi lindo o desfile, tive a honra de abrir o desfile, foi a primeira Conta pessoa pra nós que um pôs o pé pouquinho na sobre avenida. essa Eu sempre fui experiência, muito ligado ao Bebeto. carnaval, né? Sempre gostei muito, né? Sempre gosto do samba, gosto dos ensaios, enfim. Nos anos 80, eu comecei a desfilar em 79. Vocês nem eram nascidos quando eu comecei a desfilar. Não era. Eu, graças a Deus, não era também. Depois dos anos 80, eu participei muito do carnaval. Comecei ali na Rua do Acampamento, depois foi lá para a Avenida das Dores. E na Liberdade eu já tinha participado uma vez e foi lindo. Eu encerrei o desfile do Unidos do Taimbé, quando o Unidos foi campeão em 2006. E esse ano eu tive a honra de fazer parte da comissão de frente da Trevo de Ouro. Então, a primeira pessoa a pôr o pé na avenida de escola de samba fui eu. E é uma emoção incrível, né? Porque a gente vê assim a massa toda... As pessoas vibrando e aquela Vibram. felicidade, eu acho que E isso o é mais cultura. importante, né? É saber que eles estão ali porque gostam. Exato. E, Beto, nesse ambiente específico sobre o carnaval, tu não acha que daí temos culturais também e de acesso também? Eu consigo unir, em termos de carnaval, todas Sim. as classes sociais, Todas as classes disseminação de renda, está toda ali presente, num único eu diria ambiente. que Santa Maria tem dois grandes momentos, que é o Carnaval e outro que é a Feira do Livro, que agora... Exatamente, já ia tocar daqui Porque a pouco Feira na do feira. Livro, tu pode muito bem ir lá, né, olhar todos os livros, se a tua grana está curta, tu compra Um livro de livrinho R$1 no 5, sebo. 10 pila, Tem a ou participação no dos sebo, sebos agora, dos muito sebos. fortes. E tu pode assistir toda a programação que tem no palco absolutamente de graça. Então, essa coisa que as pessoas pensam que cultura é erudita para as pessoas que só têm dinheiro, que só podem ir no teatro, é balela. Pois né? é, eu ia Porque tocar tem muita nesse ponto da programação gratuita na problemática, cidade. Bebeto, da cultura, do acesso e dessa vida cultural realmente que a gente precisa esclarecer para esse público. As pessoas têm essa ideia de que eu não vou ao teatro porque tudo é pago. Nem tudo é Não, pago, né? Caro não, além de ser pago, às vezes é caro. Também Mas em função. Mas termos, nem né, tudo Matheus? é, nem Em tudo termos, é. Em termos, por exemplo, se tu trazes um espetáculo do centro do país, certo? E que tem um cachê alto, um deslocamento alto, as pessoas têm que vir de avião. Tem um espaço no teatro também não tão Só grande. tem 350 lugares para Tu as tem que pessoas jogar com fazerem aquele- duas apresentações. exatamente, Então, com tu vai aquele ter valor. 700 pagantes no máximo, fora os patrocinadores todos. Então, é óbvio que o valor vai lá em cima, se tu não tem um patrocínio, se tu não tem uma lei de incentivo. Agora, tem espetáculos locais a R$5. O Sesc faz muita promoção. O Teatro 13 de Maio tem 24 datas gratuitas durante o ano.
que as pessoas podem assistir. Tem concertos da Orquestra Sinfônica, as pessoas acham, ai, ver orquestra. Eu lembro quando eu trabalhei na Secretaria de Cultura, nos anos 2000, na primeira administração do Valdeci, a gente fez concertos sinfônicos populares. Sim. E levou Na a orquestra... Não, nós levamos na Em vários Teneves, locais. em Camobi, em 4 lugares distintos da cidade. O da Teneves, no ginásio Oreco, eram 1000 pessoas assistindo a orquestra. Elas nunca teriam tido essa oportunidade, entendeu? Essa é a minha Então, outra- não dá para dizer assim, as pessoas não vão. Não vão porque ninguém vai até lá. Se a gente vai e mostra, elas O vão. espetáculo não chega até as pessoas. Em Bebeto, aproveitando a tua experiência, tanto em termos de docência, quanto participante ou atuante no poder público, eu vejo assim que o termo cultural também está muito ligado também a entidades, Seduf, Corsã, muito. Simprosme, a própria Loja Zeni, que tem um circuito. Como é que tu vê essa inserção também em termos das empresas desse ambiente cultural, em termos de retorno? Ou as empresas estão muito distantes disso? Aquelas empresas que têm uma assessoria de comunicação e marketing atuante se dão conta disso. Agora, aquelas que têm, assim, por trás uma estrutura muito conservadora, jamais vão querer investir, porque elas acham que isso não serve para nada. A Eni é uma que mudou muito depois que RPs foram trabalhar lá dentro, que se deram conta que, trabalhando com a comunidade, trabalhando com a cultura, a inserção era muito maior. Ou seja, não é um retorno imediato econômico. A Fundação Eni, então foi criada a Fundação Eni exatamente para isso. A gente tem uma lei de incentivo à cultura aqui em Santa Maria que funciona muito bem, obrigado. Só que tem empresários que não têm a mínima noção do que seja. Na verdade, eles não precisam desembolsar absolutamente nada. Que eles porque a lei de sofrem da incentivo- falta de cultura. Pois é, Bebeto, Eles sofrem da inclusive, falta de cultura e também porque eles não consomem. A gente Exato. cansa disso. Eu trabalho com produção de espetáculos há muitos anos. Trabalho em Porto Alegre, no Rio, em São Paulo. O que acontece? Aí tu tem que dar aquela cota de convites para os patrocinadores. E tu dá sempre as primeiras filas. Eles não vão. É para Inclusive, eu queria que tu falasse um pouco da tua Não vão. peça aqui, da peça agora. É, que a gente agora, vai ter do Pedro, isso, enfim, que tu está trabalhando diretamente com a Com a LIC, LIC, enfim, exatamente. tá Era dando- exatamente como é que tá isso que eu ia funcionando? falar, por exemplo. Esse projeto... E outra coisa, as pessoas não dão o tempo, né? Ah, eu tenho uma ideia, eu quero fazer uma peça. Eu comecei a planejar Pedro Viajante, que está na Praça do Marinho agora, dia 4 de maio. Eu comecei a planejar em 2009. É tempo, né? Nós estamos em 2014, 5 anos trabalhando. Tu precisa amadurecer a ideia. Amadurecer toda a ideia e todos os trâmites burocráticos, 1 ano ensaiando, né? Aí foi aprovado como projeto de extensão dentro da instituição, foi um balão de ensaio, conseguimos fazer com que a peça existisse, chamamos participantes da comunidade. Ano passado entramos na Lei de Incentivo à Cultura, fomos aprovados e agora esse ano estamos captando, porque depois que tu é aprovado, Lembrando que tem um edital para isso. tem o edital, reformulações, tem toda uma tem um burocracia. Eu tenho um enfim, período né? específico para Tem. isso. E outra coisa, as pessoas acham, agora eu vou ganhar dinheiro da prefeitura. Gente, a prefeitura não destina 1 centavo. Ela abre Possibilita. mão de receber. Exatamente. Ela Porque possibilita. é renúncia fiscal. Então, se eu tenho que pagar, sei lá, 13 mil reais de ISSQN. imposto de ISSQN, ou seja, o IPTU, IPTU. o que eu faço? Eu posso destinar até 30% desse valor, ou seja, 900 reais, para um projeto cultural que esteja cadastrado e apto a receber o valor. A prefeitura abre mão. Então, às vezes, eu fico indignado, assim, quando vem os alcaides falando, não, que a prefeitura investiu. A prefeitura não investiu nada. Ela possibilitou. Ela possibilitou. Exato. Investir, tirar dinheiro do bolso e pagar. pagar. O que não está errado também. Não, Em termos de cultura, não estaria está errado errado. Mas é engraçado se servir da lei de incentivo para dizer que é dinheiro público. Não, é dinheiro que as empresas têm que pagar dos impostos. Né? Um Os recolhimento governos de impostos. abrem mão. Sim, esse caminho de estrutura as pessoas têm que ter consciência, Tem né? que ter consciência, né? Acho que é isso. Assim, é um grande avanço a lei de incentivo à cultura, mas ao mesmo tempo são sempre os mesmos, né, que investem. Os mesmos gestores, né? Os Os mesmos executivos são sempre os mesmos, os empreendedores. projetos são sempre os mesmos. E, Na e o que verdade- qual a tua opinião? Por que isso ocorre, assim? Porque os novos não têm esse interesse? Não, porque na Qual a verdade eu acho que é dificuldade? uma falta de Consciência conscientização, coletiva. de Eu ia conscientização mesmo, das pessoas se darem conta que assim, não me custa nada destinar 30% do valor do meu imposto para um projeto cultural. De pensar num retorno para o público, que na verdade volta Para para o ti mesmo, né? público, e é para o público, não é pensar só na tua empresa. Essa mentalidade muito tacanha, né, de só lucro, lucro, lucro. Né? Felizmente a gente tem algumas boas empresas de Santa Maria que se dão conta disso e estão sempre participando de projetos, mas são sempre os Agrega valor. mesmos. Acho que a empresa agrega valor investindo em Muito. cultura. Se tu Muito. tenta tentar abrir isso, ou assim, cativar essas outras figuras aí,
não sei. É um trabalho de formiguinha. A gente tem assim produtoras que trabalham há muitos anos em Santa Maria, né? E que estão sempre remando, sempre patinando, porque é difícil conseguir que o empresariado se dê conta que investir em cultura, investir na imagem, investir na comunidade, que o retorno é muito grande para eles. Né? Não é um retorno financeiro, é um retorno de imagem. Tu está trabalhando a tua imagem perante o público. Claro. Hoje em dia, quem gerencia a sua imagem, né? Quem tem por isso que nós, da comunicação, a gente está sempre brigando. Né? Assim, se tu não tiver uma boa comunicação dentro do teu empreendimento, o dia que acontecer algo, não tem quem possa resolver. Uma comunicação tanto interna com o teu cliente interno, quanto externa. Externa. Isso é fundamental. Né? Teus diferentes públicos. Né? Bom, a gente vai fazer um intervalinho então. Já? Que rápido já que foi. Vai fazer um intervalinho. Calma, mas a gente volta bom. daqui a pouco, então situando um pouco o cenário da cultura em Santa Maria. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. A cultura pode ser entendida como uma particularidade de um povo, mas na sociedade ocidental está ligada ao acesso e à estética da chamada vida urbana e cultural, feita de cinemas, teatros, restaurantes, bares, eventos e outros centros de encontro que fazem a vida nas cidades. Bebeto, tu que vive intensamente Santa Maria, né? Esse cenário cultural aqui, situa pra gente um pouco como é que tu vê Santa Maria culturalmente. As pessoas têm esse mito de, eu tenho que ir para Porto Alegre para viver, para ter acesso a essa cultura. Será que a gente tem aqui? Santa Maria é ou não é cidade de cultura, Bebeto? Responde para nós. Tem muito. Isso é uma coisa que eu sempre, que é uma discussão, assim, na verdade, a origem desse termo veio quando foi fundada a Universidade Federal. Ah, né? sim. A cultura, mas assim, o acesso ao conhecimento, universalis, né? Santa Maria, como é que é, Matheus? A cidade do X. Então, na verdade, assim, não a cultura enquanto manifestações culturais, mas a cultura enquanto conhecimento. Eu acredito que, sob esta ótica, sim. Agora, se formos pensar a questão da produção cultural, a gente tem muito. Né? O problema é que a gente tem muito pouca repercussão do que a gente faz. Pouco espaço, acho. Muito pouco espaço. Na mídia de forma geral. Isso, na verdade, foi uma briga que eu comprei com um jornal diário aqui de Santa Maria, que numa edição, né, colocou Sorriso Maroto, Thiaguinho, todas aquelas coisas lindas que estão aí hoje em dia, né, e Michel Teló, e não tinha uma notícia sobre a produção local. E aí aquilo chamava para o blog, e o blog chamava para o link no site internet, do artista. Que é pro e site aí do eu reclamei que com tanta produção em Santa Maria, por que não existia uma repercussão dos projetos locais, que as pessoas aqui se esborracham para conseguir lotar um teatro. No dia seguinte era repercutiu horrores, eu utilizei as redes sociais. No dia seguinte, este jornal, esse caderno de cultura do jornal, botou só matérias da cultura local. Pronto, mas se há espaço para isso, por que não divulgar? Até, eu digo... Porque as pessoas preferem olhar para fora. O Milton Nascimento que cantava, né? Ficar de frente para o mar e de costas para o Brasil não vai fazer desse lugar um bom país. Então as pessoas preferem assim saber o que está rolando em Londres, em Paris, em Nova York, e se esquecem de aqui no TUI que a gente tem um teatro que estava caindo, que agora está sendo Fizemos uma arrecadação. restaurado. Exatamente. Então tem gente assim que são os e que tem espetáculos belíssimos. Muito bons. Lá no Caixa Preta, na Federal, tem espetáculos de graça. A gente tem a Feira do Livro de graça, tem espetáculos 13 de maio de graça. O próprio cineclubes também, o cineclubes de graça. Cineclubes, exatamente. O que eu vejo muito assim, não sei qual seria a tua opinião,
as pessoas reclamam muito, porque às vezes cultura é sinônimo também de elegância, de status, né? Só que a pessoa, exato, deturpa um pouco essa Sim, função. porque as pessoas acham que tem que se arrumar para assistir um espetáculo. Exato, eu acho que esse é o ponto. Mas Não é janeiro, por aí. é uma chinelagem só. As pessoas estão de bermuda, Havaiana, de chapéu de chinelo, Panamá e estão bermuda. lá, e rasteirinha. Exato, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que não é necessário. Outra coisa, a gente tem uma cultura. Tem um certo bairrismo gaúcho, talvez. Não, tem. Tem. Nós temos uma cultura santamarense de se arrumar bem para ir no shopping no final de semana. Ah, sim, Como tem todo mais mundo isso, tem a né? cultura no final de semana, eu vou no teatro, eu vou de calça jeans e camiseta. Se é Santa Maria, o pessoal vai de terno no teatro. Vai desmontar. É que tem aquela coisa assim, por exemplo, concerto de orquestra, normalmente as pessoas... Claro, se vestem sim, melhor. sim. Mas existe agora os peça mais concertos didáticos que é para as pessoas aprenderem. Então, assim, eu acredito que isso está mudando bastante. Mas voltando à pergunta, assim, se a gente levar do ponto de vista da produção cultural, sim, a gente pode dizer que seja uma cidade de cultura, embora eu não goste desse nome, né? Porque eu acho que é uma cidade muito jovem, e este nome carrega um peso muito... Muito erudito, né? Muito arcaico. Arcaico, Cidade de acho. cultura. E acho ridículo cidade de cultura cheio de trailer na rua com cidade do X, né? Então, para mim, isso é... Bebeto, a tua opinião em termos de cidade de cultura, antes da programa chamar o VT, o que tu vê em termos, assim, nas entradas da cidade, que agora tem as esculturas, enfim, isso remete à cidade de cultura através das artes plásticas, assim, que na verdade... ou assim, das exposições, assim, a gente tem. Só que, não sei, é um assunto, é um tema um pouco polêmico, porque às vezes essas esculturas, a gente não sabe de onde elas surgiram. Que não sei quando elas compreender estão lá, por falta por de exemplo, cultura. O espaço público deveria ser utilizado, deveria ter uma licitação para a gente poder utilizar. Não é simplesmente assim, o artista tal fez uma escultura, doou para o município, eu vou botar numa praça. Joga uma escultura lá e pronto, né? Tanto que as pessoas não têm a mínima ideia do que seja. Eu faço sempre com os meus alunos um trabalho que é descobrir o que está pela cidade. Eles se surpreendem com a série de objetos, não digo de arte, mas de valor artístico, histórico e cultural que estão na cidade e que ninguém conhece. Para a gente continuar falando sobre isso, então, vamos chamar o VT, a nossa produção vai às ruas para saber, então, sobre o que é cultura para as pessoas e traçar um pouco do olhar sobre esse tema nos espaços em Santa Maria que dizem respeito, então, à diversidade cultural. Santa Maria reúne diversas culturas, índios, negros, alemães, palestinos. Hoje nós vamos conhecer uma entidade que há mais de um século ajuda a preservar a cultura italiana na cidade. A Associação Italiana é uma entidade que foi criada justamente pelos imigrantes italianos, a necessidade de se encontrar, de ter um local para jogar baralho, que eles gostam muito, de dançar, de cantar, de fazer refeições, jantar, e também para uma assessoria àquelas pessoas que não sabiam muito como fazer em certas situações. Por exemplo, a maioria não sabia falar muito bem o português, então precisava de um médico, precisava de um documento, então a Associação Italiana justamente se chamava Società di Mutuo Soccorso, Sociedade de Mútuo Socorro em português, justamente para prestar esse, digamos assim, socorro às necessidades dos italianos. A história da imigração italiana começou no século XIX, no final do século XIX, digamos assim, por uma necessidade tanto da Itália quanto do Brasil. Na Itália, porque havia superpopulação, havia uma crise enorme econômica, e da parte do Brasil a necessidade de mão de obra, especialmente depois da abolição da escravatura, a necessidade de mão de obra nas fazendas de café, especialmente, e depois aqui mais para o sul do Brasil, a necessidade de ocupação das terras que estavam devolutas, não havia população suficiente para habitar e cultivar essas terras. Os imigrantes italianos aqui para a nossa região vieram a partir de 1875 e vieram justamente para ocupar as terras da Serra Gaúcha, que formaram as 3 primeiras colônias.
nas cidades de Caxias do Sul, Garibaldi e Bento Gonçalves. E a quarta colônia, por isso que se chama quarta colônia, vieram aqui para a região central do estado. A sociedade italiana funcionou em diversos locais no início e depois se estabeleceu definitivamente aqui na Rua do Acampamento 255, que é esse prédio onde nós estamos, que nesse ano completa 100 anos, foi inaugurado em 1914. Bom, então acabamos de ver o VT, Bebeto, que fala um pouco sobre isso, e continuando o nosso papo aqui, que o Matheus comentava, então, sobre Santa Maria, a cidade de cultura, a cidade do X. Pode ser dos dois, né? Eu acho que os restaurantes contemplam, a gente tem um cenário de restaurantes melhorado na cidade. O que tu acha, Bebeto? Eu acho Pô, uma até a baixaria parte do a cinema. cidade do X. Eu acho assim, Não, até a parte do... Um horror. Como é que tu pode ser cidade de cultura e ser cidade do X? Em primeiro lugar, X com X e S, né? Entendeu? Assim, um abrasileiramento de algo que não é nosso, né? Então que Sim. seja a cidade do Galeto. Mas aí do Galeto. Não, exatamente. Santa Maria é mais conhecida pelo Galeto, a Vera Cruz, do que sim. propriamente pelo X. Ou seja, a cidade da massa folhada, Da Copacabana. Da Copacabana, entendeu? Uhum. Agora, sabe, o X, assim, me desculpe, mas do ponto de vista da cultura gastronômica, o X não é absolutamente nada. Na escala de valores, ele está abaixo de zero. E nós temos cultura gastronômica aqui, uma via gastronômica aqui. Está começando. Acho que agora as pessoas estão começando a se dar conta que podem comer bem. Mas isso é algo que também Até é uma questão cultural. A exigência do público, o exigência poder do público, aquisitivo. que aí as pessoas começam a viajar, né? E chega um empresário e resolve botar um restaurante japonês, outro põe um restaurante mexicano, entendeu? Aí começa a abrir Consegue um pouco mais. haver outras etnias, A outros diversificar. modos de... A diversificar um pouco mais. Ou um outro que tem uma champanheria, uma risoteria, porque, assim, olha, sinceramente, eu acho que a última vez que eu comi X eu devia ter uns 15 anos, então... Nossa, um de bom idade, tempo. né? É um bom Idade. tempo. A gente não era nascido. A gente não era nascido. Nossos quase 40 anos, porque assim, quem tem um mínimo de paladar é impossível. Tu te apetecer um X. Vocês me desculpem os defensores do X, mas eu abomino. Posicionamento, né? Posicionamento. Bebeto, tu comentaste contrário. antes ali a questão de levar a orquestra que tu participaste lá no Oreco, em regiões Isso. até então. No Oreco, foi em Camobi, foi na Vila Oliveira. Não comuns na cidade para esse tipo de espetáculo. Tu acha que essa é a forma de disseminar a cultura, levar uma orquestra, ou levar até o carnaval que era no bairro antigamente? Isso. Por exemplo, agora o espetáculo esse que a gente está fazendo, Pedro Viajante, ele foi aprovado e vão ser 15 apresentações em escolas da cidade. Ou seja, não são todas as escolas que conseguem vir até o centro para assistir. Então a gente vai levar nas escolas, entendeu? Porque é uma maneira das pessoas terem um contato com o teatro, com a música. E é teatro profissional. Nada contra os professores que fazem teatro na escola, mas não é teatrinho de escola que a criança diz, eu sou uma árvore. Não um espetáculo feito por profissionais, com bailarinos, com atores. A gente ficou 1 ano ensaiando, então tem figurino, tem trilha sonora, tem cenário, tem uma dramaturgia, tem uma narrativa e tem um fundo, né, de uma história que é contada. Então é diferente de fazer um teatrinho de escola. Tem uma pesquisa em volta disso. Bebeto, situa um pouquinho pra gente a Feira do Livro. Tu que é super envolvido, assessor de imprensa oficial da Feira do Livro. Da comissão organizadora. A Feira do Livro, ela sofre sempre com o eterno problema da pouca verba, né? A gente consegue fazer maravilhas com leite moça. Né? Porque isso é um ponto que eu vou te questionar depois, na questão da verba. Na verdade, a Feira do Livro, ao contrário de outras feiras do Estado, não a de Porto Alegre porque ela é típica, mas, por exemplo, Jornada Literária de Passo Fundo, todo mundo fala, a jornada trouxe não sei quem. A feira prioriza os autores locais. Regionais. Este ano a gente vai ter 137 autores, quase todos de Santa Maria. Isso que não são de Santa Maria, são de São Cepé, Bagé, Santiago, das cidades da região. Então é uma feira que foca nos autores gaúchos. Valorizar a produção local. Né? Valoriza a produção local. No ano passado, a gente vendeu 63 mil exemplares, né? E entre os 10 mais vendidos, 4 eram de Santa Maria. São pouquíssimas as cidades que têm uma produção literária. Isso a gente só consegue ver na feira. Até o ano passado, eu tive como coautor num livro, e teve o contato até com outros autores, até da própria instituição nossa, de outras instituições, tu vê o público presente ali, e as pessoas vão para ver quem está escrevendo, querem autógrafo, conversa. Eu acho que é um momento assim especial na vida da cidade. São 16 dias na Praça Saldanha Marinho, de 26 de abril
até 11 de maio, onde a cultura em todas as suas formas, porque a gente tem show de música, tem debate, tem bate-papo, tem espetáculo infantil, tem espetáculo adulto, né? Tem lançamento de livro, né? Tem conversas com o autor, tem... E a própria convivência, ali, aquele clima, né? O que fato é de interessante. tudo. E é muito engraçado porque talvez aí venha um pouco dessa coisa das pessoas hoje estarem todas na bolha da internet, né? Eu que respondo as perguntas do Facebook e do site, pelo fato de ser assessor da feira. Então as pessoas perguntam, onde posso encontrar o livro da autora tal, qual banca e quanto custa? Eu digo, querida, não é uma livraria online. Vá na banca. Venha na feira e Venha procure. absorver isso aí, É para venha isso que a folhear gente os coloca. livros. A gente coloca mais de 100 mil exemplares para vocês verem e terem contato com o livro, porque você não faz compra online. Uma outra perguntou, por que vocês não disponibilizam online todos os exemplares que estão na feira? Porque daí não precisa fazer a feira. Se é para Exatamente. colocar online, não faça. A feira é um momento de integração. E a materialidade do livro. Com Tu certeza. ir lá e Eu tu acho que esse é o pegar no livro, olhar, sentir se é um livro velho. Se é novo, se é brochura, se eu não é, comprei há se 2 é- anos, tem aquele argentino que vem todos os anos, que vem de sebos. Eu Sim, achei um livro sim. que eu procurava há maravilhoso, anos. maravilhoso Que é um livro de aquele. entrevistas do François Truffaut entrevistando o Alfred Hitchcock, que é um livro clássico do cinema. Eu achei por R$20. Eu não acreditei, eu disse... O senhor tem certeza que esse valor? Ele disse, sim, porque só lá que a gente vai encontrar. Mas é isso que eu digo assim, essa geração nova, os novos leitores, eu estou falando de 8 anos, 10 anos, tem a possibilidade de ver livro, digo, encebado, assim, com páginas amarelas, cada páginas vez mais amarelas. raro isso. As pessoas querem ler no tablet, não vê o físico, não pegam esse ambiente. Não sentir o cheiro do papel. Exatamente. Mas as pessoas vão à feira Vão para muito. ver o cheiro do Ano papel. passado foram, Esse é o convite que fica. Ano passado foram 63 mil livros vendidos. Sabe o Esse que é ano isso? vai ser muito mais. Em 16 dias. É Bebeto, espetacular. ó, o tempo é curto, eu Que pena, agradeço né? a tua... É uma pena, né? A gente está pleiteando aí para aumentar esse tempo, mas enfim, como o tempo é curto e a produção já está me pressionando, vamos lá. Na próxima semana discutimos então o tema consumo e carros, não perca. Hoje ficamos por aqui, obrigado pela sua audiência. Se você quiser, mande sugestões então sobre temas e dúvidas, envie um e-mail para consumonodivan@gmail.com ou nos siga nas redes sociais. Lembro ainda que você pode assistir a nossa programação no canal do YouTube, canal Unifra Online. Uma boa semana a todos, até a próxima.